O jejum na Bíblia, uma abordagem completa. O jejum, a prática de abster-se de alimentos por um período determinado, é um tema recorrente na Bíblia e tem sido praticado por diversas culturas e religiões ao longo da história. No contexto bíblico, o jejum assume diversos significados e propósitos, e sua compreensão exige uma análise cuidadosa dos textos sagrados. Propósitos do jejum na Bíblia. Expressão de arrependimento. O jejum era frequentemente associado ao arrependimento pelos pecados e à busca por perdão divino. Através da privação, os indivíduos demonstravam sua humildade e contrição diante de Deus. Busca por orientação divina. Em momentos de crise ou indecisão, muitos líderes e profetas recorriam ao jejum como meio de buscar orientação divina e receber respostas para suas perguntas. Preparação espiritual. O jejum era utilizado como um meio de preparar o coração para um encontro mais profundo com Deus, intensificando a oração e a meditação. Demonstração de fé. Através do jejum, os indivíduos demonstravam sua confiança em Deus para suprir suas necessidades e sua disposição em sacrificar por causa de sua fé. Exemplos de jejum na Bíblia. Jejum de Jonas. Jonas jejuou no ventre do grande peixe como um ato de arrependimento e como uma forma de clamar por livramento. Jejum de Daniel. Daniel e seus amigos jejuaram por um período de 10 dias para se purificarem espiritualmente antes de servirem ao rei da Babilônia. Jejum de Jesus. Jesus jejuou por 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério público, como um tempo de preparação espiritual. O jejum no Novo Testamento. No Novo Testamento, o jejum continua sendo mencionado, mas com algumas nuances. Jesus ensina sobre o jejum em Mateus 6, 16 e 18, enfatizando que o jejum não deve ser feito para impressionar os outros, mas sim como uma prática espiritual privada entre o indivíduo e Deus. Os apóstolos também praticavam o jejum em determinadas ocasiões, como antes de tomar decisões importantes. O jejum hoje. A prática do jejum continua sendo relevante para muitos cristãos hoje. No entanto, é importante ressaltar que o jejum não é um requisito para a salvação e não deve ser visto como uma forma de manipular a Deus. O jejum deve ser motivado por um coração sincero e uma busca genuína por Deus. Considerações importantes sobre o jejum. Motivação. O jejum deve ser motivado por um desejo sincero de se aproximar de Deus, e não por outros motivos, como perda de peso ou ganho de status social. Equilíbrio. O jejum não deve prejudicar a saúde física ou mental. É importante consultar um médico antes de iniciar um jejum prolongado. Acompanhamento espiritual. Idealmente, o jejum deve ser acompanhado de oração, estudo da Bíblia e orientação espiritual. Propósito. O jejum deve ter um propósito claro, como buscar orientação divina, demonstrar arrependimento ou fortalecer a fé. Em resumo, o jejum na Bíblia é uma prática espiritual com diversos propósitos, desde a expressão de arrependimento até a busca por orientação divina. Embora não seja um mandamento absoluto, o jejum pode ser uma ferramenta poderosa para aprofundar a nossa relação com Deus e fortalecer nossa vida espiritual.